Vamos aqui falar um pouco mais aqui sobre política, sobre a vida, para a gente tentar entender um pouquinho mais, se é que é possível, né, esse nosso país. Hoje o nosso assunto aqui é o auto-intitulado Quarto Poder, que é a imprensa, né? A República, né, tem os três poderes oficiais, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e tem esse quarto poder que surgiu aí, né, que é a imprensa livre, que exige ser livre, né, e tem que ser, e que ela mesma se deu esse título de quarto poder e usa, né, esse poder de forma ostensiva, né, e ai de quem falar alguma coisa contra, né, um poder sagrado, né. Por que ela é considerada, a imprensa é considerada o quarto poder? Porque ela tem uma força muito grande, principalmente no país, né? Aqui no Brasil, onde ele é livre, né? Porque tem lugar que a imprensa não é poder, né? Que a imprensa que é controlada, né? Assim, lá nos comunistas, deve ser lá também. Aí, mas aqui não, aqui a imprensa tem uma liberdade, né? E faz o que quer, né? Inclusive derruba governo, constrói governo, elege presidente, derruba presidente, né? Quem é? Quem é? Aqui no Brasil a gente sabe que esse quarto poder é composto por 5 famílias, né? Que são famílias que dominam a produção de conteúdo e a informação no país, né? Que escolhe o que vai. Quando essas 5 famílias fecham questão sobre alguma coisa, sobre algum assunto, a gente sabe que é difícil, né? É difícil reverter a questão, fazer frente, né? Porque os outros 3 poderes ficam meio que reféns, né? Da atuação da imprensa, né? Aí vem aquela pergunta: eu preciso desse poder da imprensa? Com certeza eu preciso da imprensa. Se eu preciso da imprensa como poder, aí já é uma outra discussão, né? Mas o fato é que ela é um poder e ela existe, né? Ela é um fato, né? A gente tem que lidar com esse fato. Como a gente... Existem formas e formas da gente lidar com esse fato. Uma forma da imprensa, a principal forma ultimamente da imprensa exercer o seu poder, né, é passar a informação da maneira como lhe convém e emitir a opinião, né? Aí uma coisa que sempre me despertou muita curiosidade é como que saber, né, entender como que a imprensa, como tem gente na imprensa desde lá dos anos 80, dos anos 90, no final dos anos 90 principalmente, no começo dos anos 90, aparece Plano Collor, por exemplo, é um exemplo, né? Vamos usar aqui um pequeno exemplo. Quando o amado Collor veio com aquele plano, né, que sequestrava as poupanças de todo mundo, né, aquela coisa toda, a imprensa inclusive estava lá com seus jornalistas, né, apoiando, dizendo que era uma boa, que provavelmente era uma boa, os economistas da época, né, dizendo que é duro, mas vai ser necessário, né, e a história mostrou aí o resultado que aconteceu, né. A imprensa atuou na eleição, né, Lula versus Collor, né, elegeu quem ela quis e também derrubou depois quem ela quis, né, conforme foi. E a história mostra, né, os fatos, né, por A mais B mostram qual foi o resultado disso, né. Uma coisa que sempre me intriga é como que eu já pensei até em fazer uma faculdade de jornalismo, porque deve ser uma faculdade, um curso que te possibilita, né, que te habilita a falar de muita coisa com muita propriedade, né. Eu fico, duas das pessoas para estudo de caso não fazer, que atuam hoje em dia nessa questão, exercendo o poder da imprensa, dando opinião, é o nosso não tão amado Arnaldo Jabbour, né? Quando você faz uma pesquisa sobre quem é Arnaldo, por que Arnaldo Jabbour? Ele é uma pessoa igual hoje eu ouvi de manhã ele na CBN falando, né? Ele é praticamente, né, ele entende de política, apesar de não ser cientista político, né? Eu também não. Entende de política, entende de direito, entende de tudo, né? Qualquer assunto que estiver rolando, tem sempre um Arnaldo Jabbour, né? Ele entende da sociedade como ninguém. Tem sempre um sujeito desse, né? Que a TV coloca lá para dar sua opinião, que vai dizer o que é certo e o que é errado para todo mundo, né? Você, quando faz uma pesquisa sobre ele, pesquisando, eu descobri que ele é formado em jornalismo, né? É cineasta, escritor e diretor de teatro e essa coisa toda. E como jornalista e
diretor de teatro, ele consegue opinar facilmente sobre qualquer assunto, e dizer, né, sobre se devemos pescar baleias ou não, né, ele sabe. Tem um outro que é o Sardenberg, também da CBN, que a gente pesquisando, eu vi que ele estudou filosofia, não chegou a se graduar por causa do momento político que havia naquela época do golpe de 64 e tal, mas é o outro que está ali, atuou inclusive, né, trabalhou no plano Collor, né, no plano cruzado, esse acho que é outro plano do Collor, né, não é o plano Collor inicial. Ele trabalhou na elaboração do plano cruzado, foi secretário de governo aí de algumas pessoas, e também está aí na TV e no rádio, né, dizendo, né, o que é certo e o que é errado. Aí é a questão, será que a gente precisa dessas pessoas que sabem tudo, né, dizendo pra gente o que é certo e o que é errado, o que a gente deve pensar, o que a gente não deve pensar, o que a gente deve fazer? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que a opinião, né, na minha opinião, a opinião do Jarbor, do Sardenberg e de outros sabidões da imprensa vale tanto quanto a minha, né? Porque os assuntos aos quais eles se metem a discutir são assuntos os quais eles também não dominam, assim como eu não domino política, não domino a sociedade, não domino, né, não entendo de filosofia também, assim, né? Mas eu dou a minha opiniãozinha aqui, a minha carinha tapa, né? Eu falo sobre o que eu acho aqui. E é a mesma coisa que eles fazem. Agora, qual é a diferença? A diferença é que esses dois cidadãos, por exemplo, eles têm canais de comunicação, né, onde a Globo coloca eles para falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí onde você tem que pensar, será que eu preciso dessas pessoas? Será que eu preciso que o jornalista, além dele me dar a notícia, dele dizer o fato, o que está acontecendo, ele precisa dizer qual é que é o lado certo, o que eu devo pensar, o que eu devo concluir a partir da informação que ele me deu? Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria apenas se atentar à notícia e tire as suas conclusões. A notícia é que caiu um avião no mar. Aí o jornalista, o repórter, é a pessoa indicada para dizer se o resgate foi bom, se as buscas ocorreram da maneira correta. Será que é o repórter que tem que dizer? Será que é o jornalista? Eu acho que a gente deveria apenas ter a notícia, né? Ter os fatos, a maneira como... Mas aí a imprensa diz, por que a missão da imprensa é a busca pela verdade? Quem foi que te deu essa missão da busca da verdade? Quem foi que deu à imprensa a missão de buscar a verdade para mim? E me dizer qual é a verdade, para eu não ter que pensar na verdade, não ter que buscar a verdade? Me dá só o... Imagina que a Globo, há uns anos atrás, né, nos anos 80, por exemplo, como não existia a internet, com essa capacidade de mobilização que ela tem, né, com a informação jogada aí, né, o mar de informação jogado para quem quiser, né? Imagine que nos anos 80, por exemplo, a verdade era o que o Jornal Nacional dizia, né? A informação chegava para você ou através do Jornal Nacional ou nos poucos jornais, né, estaduais, né, que essas mesmas famílias e os subsidiários dessas famílias jogavam na mão da população. Então essas pessoas eram os donos da verdade até poucos anos atrás. A internet, felizmente, veio para nos libertar, né, veio para abrir os nossos horizontes. Mas essas pessoas ainda continuam querendo nos ditar, nos dizer o que é a verdade, o que é que a gente deve pensar sobre as coisas, qual que é o lado certo das questões. E, gente, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente não precisa de opinião de jornalista, porque jornalista, ele fez um curso que só o habilita a dar notícia. Ele não é o intérprete da sociedade, assim como nem eu, nem você, ok?